Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre funções. Então, nós vimos função seno, função cosseno, e hoje nós vamos começar a ver um pouco sobre essa questão de funções circulares. E hoje nós falaremos sobre a função tangente. Então, a função tangente é igual a, y igual a tangente de x. Como vocês sabem, a tangente é igual, vamos assim, tan de x é igual, é igual a seno de x e cosseno de x, esse mesmo valor. Então, para a gente começar aqui, eu coloquei alguns valores para nós vermos a questão da tangente, como é o funcionamento dela, como ela vai funcionar em cada um desses valores que a gente tem. Então, vamos lá. Primeiro valor que a gente vai ter aqui vai ser o 0, Para x igual a 0, nós temos que... Vou colocar aqui em vermelho. A tangente de 0 vai ser igual ao seno de 0 e cosseno de 0. Como vocês devem saber, a questão da análise de seno, a gente vai sempre analisar os senos por aqui e nessa faixa aqui toda, a gente analisa os senos e os cossenos por aqui. Nós sabemos que o seno e o cosseno de 0 a gente vai analisar aqui. Então, temos que e aí aqui vale 1 em todos os lados, Então, nós sabemos que o seno de 0, nesse caso aqui, vai ser igual a 0, porque ele tá aqui, A linha do seno que a gente analisa é essa. Se ele tá na parte da origem, podemos dizer assim, ele vai ser igual a 0, e temos que o cosseno vai ser igual a 1. E aí, nesse caso, nós temos que, para a tangente de 0, o valor é 0. Então, eu já vou marcar aqui, pra gente começar. Tudo em vermelho. Agora, vamos para outras tangentes. Então, temos aqui a próxima tangente que a gente vai olhar, vai ser a tangente de π sobre 2, porque são os valores mais fáceis que a gente tem aqui, Porque dá 90 graus, 180
80 e etc. Nós vamos começar por isso. Temos que seno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2. Como nós sabemos, né? A parte que nós analisamos o seno é essa parte aqui da nossa circunferência. Então, quando nós analisamos aqui, temos que o seno de π sobre 2 vai ser igual a 1. Porque ele tá bem aqui, né? E o seno a gente analisa aqui. Seno. Ou embaixo. Já o cosseno, como transportando ele para a linha do que analisamos o cosseno, ele tá aqui no origem, ele seria igual a 0. Como vocês sabem, a multiplicação por 0, de qualquer número por 0, não é possível. Então, nós podemos dizer que a tangente desse valor aqui não existe. Porque é um número dividido por 0, e aí já não é possível. Então, aqui a gente já tem isso. Para facilitar um pouco para vocês também, vou trazer mais que vai ser vou apagar aqui. Então, eu vou analisar, agora que vocês sabem que esse valor aqui não existe, eu vou analisar um pouquinho para π sobre 4, ou tangente de 45 graus. Nesse caso, 45 seria mais ou menos aqui. E aí, se for fazer aqui e aqui, nesses casos seriam equivalentes. Mas eu vou fazer aqui para vocês com calma. Então, seno de π sobre 4 vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. E cosseno de π sobre 4 vai ser igual a raiz de 2 sobre 2 também. Desse modo, nós temos que a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, eu vou colocar aqui para vocês, até facilitar. Então, imaginamos. Eu vou, talvez, até trazer ele um pouco mais para baixo, para vocês conseguirem visualizar esse gráfico. Vou manter esses desenhos e eu vou ver se eu consigo puxar aqui um pouco mais para baixo. Trazer aqui. Pronto, vou trazer aqui, perdão. Voltar aqui, e aí vocês imaginem que o 1, ele está um pouquinho mais para cima. Então, aqui, trazer aqui a seta e esse 1 aqui também na seta. E aqui eu vou colocar X, a setinha. Pronto. Então, nesse caso, colocando um aqui de novo só para... O valor aqui para 45 graus, ele estaria aqui. Agora, vocês sabem que não existe a tangente de π sobre 2.
Então, o que a gente pode fazer para conseguir analisar um valor bem próximo? Sabendo que este valor não existe, nós podemos trazer valores próximos desse valor que a gente quer analisar. Aqui já não vai dar. Beleza. Então, vamos lá. Então, por exemplo, sabemos que até chegar aqui é 1, e aí eu vou escolher um valor bem próximo. Então, um valor que vai estar aqui, mais ou menos. E aí, sabendo que... Como é que eu vou tirar? Tirar isso daqui para não poluir tanto. Vou voltar aqui. Pronto. Então, sabendo que esse valorzinho aqui, ele tem esse valor de seno e esse valor pequenininho de cosseno, suponhamos que seja tangente x igual a... Como está muito próximo a 1, esse valor aqui, podemos dizer que vai ser 0,999, por exemplo. E este valor aqui do cosseno, como ele é muito pequenininho, podemos dizer, né, imaginando que ele seria 0,001. Esse valor aqui, se formos imaginar, ele vai dar igual a 999, que seria um valor que vai bem pra cá. Mas ele nunca chegaria nessa aqui. Então, nós podemos dizer que o comportamento dessa função vai ser algo próximo disso que eu vou trazer para vocês agora. Então, calma aí, vou pegar uma outra cor, talvez o laranja, para facilitar. Então, imaginando que ela vem aqui, a gente faria algo assim. Seria algo assim. Então, ela vai chegando muito próximo, mas ela nunca vai encostar nesse ponto. E é basicamente isso que nós temos aqui, desse ponto de análise. Agora, se vocês forem fazendo todos os outros resultados, nós temos que, sempre que tiver aqui em algum ponto que seja parecido com esses, ela não vai tocar, e tanto antes quanto depois da função. Então, eu vou marcar aqui rapidinho. E aí, para baixo também ela continua. E aí, fazendo o outro valor, por exemplo, a tangente desse valor aqui, 3π sobre 2 dividido por cosseno de 3π sobre 2 também não existe. E aí eles chegam muito próximos. Vou fazer aqui como é que ela vai funcionar, o comportamento dessa função ao todo, né? E aí, lembrando que como eu estou fazendo aqui à mão, ele pode ficar um pouquinho diferente, mas o comportamento dela vai ser mais ou menos o que eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui.
Então, o comportamento dela vai ser o seguinte. Vamos lá. E aí, trazer pra cá. Pronto. Agora sim vai dar certo. Seria mais ou menos isso. E aí, trazendo melhor, seria alguma coisa assim. Sempre tendo esses comportamentos nessa função. Então, é assim que funciona a função tangente. Agora, para vocês, vamos analisar um pouco sobre o domínio dessa função, a imagem também, essas coisas básicas. Então, vamos lá. O domínio dessa função. Vai ser igual ao, x pertencente aos números reais, onde x vai ser diferente, então x de π sobre 2 mais as meias voltas, né? Porque vocês percebem que a cada meia volta ele chega num ponto que ele não existe. Então, seria esse o domínio, né? Porque vai chegando próximo a π sobre 2, ele não existe. Próximo a 3π sobre 2, ele não existe. E assim por diante, por quantas rotações ele tiver. Então, esse vai ser o comportamento dessa função. Agora, vamos analisar um pouco da questão da imagem, né? A imagem seria até onde ela vai. Então, por exemplo, a nossa imagem, nesse caso, é bem fácil. Então, por quê? Ela vai dos números do infinito negativo até o infinito positivo, né? Porque eles vão ficando menores, 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 menores e vão até lá no topo. Não igual às outras que a gente tinha visto, que iam de -1 até 1, por exemplo. Então, a imagem da função tangente vai ser igual aos números reais. E aí, quando nós analisamos aqui o período, ele vai ser igual. Então, o período é com que frequência essa função vai se repetir. Então, se vocês forem perceber, calma aí, aqui também seria essa função, ela começa desse trecho aqui, por exemplo, até aqui, ela vai ser uma função de forma diferente. E a cada essa questão, ela vai se repetindo. Então, nós temos que o período é π, porque enquanto tiver de 0 a π, por exemplo, ela vai se repetindo. E aí, com acréscimos equivalentes a isso, para ela ter o mesmo comportamento. Então, vamos lá. O período vai ser igual a π. E nós também podemos dizer que vai ser tangente de x igual a de x mais κπ.
porque ele sofre rotações, né? Que aí seria o tanto de rotações que ela for tendo e etc. Então, esse seria o período. E aí, por último, nós temos a paridade dessa função, que vai ser uma função ímpar. Ou seja, a tangente de x vai ser igual a menos tangente de menos x. E era isso que eu tinha para vocês. Então, reparem aqui o comportamento da função, tudo mais. Ela vai ser mais nesse quesito mesmo, ela vai ter sempre esse comportamento. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar, fiquem à vontade. Na aula que vem, a gente vai ver mais sobre as questões que eu tinha passado para vocês no nosso simulado, mas qualquer dúvida vocês podem me chamar mais sobre esse conteúdo também. Então, muito obrigada a todos, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!